Gostaria de convidar agora a doutora Frésia Jorge Cardoso de Sá, que vai apresentar um caso clínico, microfisioterapia e paciente portadora de tricotilomania. Doutora Frésia é fisioterapeuta pela Faculdade Pitágoras de Montes Claros, formação internacional em microfisioterapia pela Escola de Terapia Manual, curso de aperfeiçoamento em terapia manual e postural pela Escola de Terapia Manual. Professora, a palavra. Boa tarde. Como o Cristian falou, meu nome é Frésia e a minha proposta aqui é a gente discutir um caso de tricotilomania. Eu acredito que talvez os colegas de microfisioterapia possam já ter tido contato com essa doença, que é o hábito, a compulsão do paciente em arrancar os cabelos, né? Na prática clínica da microfisioterapia, a gente tem muito contato com essas patologias de fundo psicológico, né? Então, eu achei, quando o Christian nos convidou para apresentar um caso clínico, eu fui pesquisar dentro dos meus pacientes aquele que eu considerava que seria interessante trazer para discutir, talvez às vezes pela raridade, eu não sei, eu nunca atendi com tanta frequência, esse foi o único caso. E também eu achei interessante porque, na verdade, eu escolhi mais porque foi um caso que me sensibilizou muito pela situação emocional e as limitações sociais que essa moça apresentou quando ela me procurou. Então, a tricotilomania é esse ato compulsivo de arrancar os cabelos. A primeira vez que ela foi descrita foi em 1889 por um dermatologista francês, François Lopé. E ele descreveu essa doença como uma síndrome que a pessoa apresentava alopécia de cabelo, mas uma alopécia autoprovocada. Todos os estudos, quando a gente vai procurar, que são poucos, são sempre da última década, até então não se considerava isso uma síndrome, todas elas se referem como uma compulsão, mas há algumas discussões a respeito disso que a gente vai conversando ao longo da apresentação. As causas da tricotilomania, então, em vez de ficar falando tricotilomania, que é um nome muito grande, eles costumam usar a sigla TTM. A palavra tricotilomania, então trico de cabelo, tilo de arrancar e mania de loucura, tá? Então a gente vai abreviar isso para TTM para ficar mais fácil da gente conversar durante a apresentação, tá? Então, os estudos, eles... Não está passando. Os estudos, eles ficam meio confusos nessa situação da etiologia, eles não têm um consenso muito a respeito. O único consenso que eles têm, na verdade, é que é multifatorial. Então, são vários casos, mas todos, a preocupação é procurar uma única causa fisiopatológica. Mas até então não se chegou a nenhuma conclusão. Então, o Toledo, em 2009, ele aponta várias causas. Então, ele usa como referência o modelo comportamental, ele usa como referência também uma causa genética. Então, dentro do modelo comportamental, ele fala a respeito do baixo limiar para suportar os efeitos de tensão. E ele lembra, né, quando ele fala a respeito disso no trabalho dele, que quando um animal, um cão, ele se sente ameaçado e ele não tem como lutar ou fugir, a tendência dele é lamber os pelos. Os pássaros também têm esse tipo de comportamento de arrancar as penas. Eu não sei se vocês já viram essa situação. Então, a ideia de arrancar os cabelos é você se sentir ameaçada e é uma maneira de você reagir àquela situação ameaçadora. A outra causa que também é apontada é como se fosse uma forma de reduzir a tensão. Assim como muitas vezes a gente rói unha, ou as pessoas que costumam morder as articulações para passar o nervoso.
Então, o arrancar o cabelo seria também uma estratégia de lidar com a tensão que a pessoa está sendo sofrendo. A influência genética, que é a mais discutida em todos os artigos que foram pesquisados, elas sempre comparam muito a TTM com o TOC, para as duas serem compulsivas, né? Só que a TTM, ela tem uma estrutura diferente, porque eles apontam para uma disfunção no sistema serotonina e dopamina. E essa alteração, eles perceberam que nos indivíduos que têm esse desequilíbrio, a família apresentava também essa disfunção em parentes próximos, né? E eles viram também assim que ao arrancar o cabelo seria uma estratégia biológica de corrigir esse desequilíbrio da serotonina e dopamina. Então, por isso que é apontado dessa maneira a influência genética, nessa questão da dopamina e serotonina. A epidemiologia dessa doença, no Brasil, eu não encontrei nada. Só encontrava dos Estados Unidos. E a prevalência nos Estados Unidos é de 4%. Com uma média de 2,5 milhões de pessoas portadoras dessa doença. Só que esse número é quando eles seguem os critérios do CID-10 da OMS. Para o CID-10 da OMS, a TTM, ela tem um caráter de transtorno mental. Agora, quando a gente pega o manual americano de doenças psiquiátricas, aí já muda de figura. Eles estabelecem isso como uma compulsão. E como uma compulsão, eles levam em conta que você não vai realizar a tração do cabelo somente no momento de tensão. Às vezes, no momento, à toa, em casa, você arrancaria os cabelos. E aí, quando você pensa, usando esse tipo de critério, o número de 2,5 milhões sobe para 49 milhões de pessoas com TTM. É mais comum em mulheres, adolescentes e adultas. Então, dá uma média de 3 mulheres para um homem. Bom, a TTM, ela nunca vem sozinha, né? Ela sempre vem com uma depressão maior, que é o mais comum. Então, a pessoa que apresenta tricotilomania, 50% delas apresenta depressão. Mas, novamente, a maioria dos estudos dá mais atenção para o TOC. Mas a gente vê aqui que o TOC, ele só representa 13%. Então, das pessoas que têm TTM, que apresentam junto o TOC. Bom, os sintomas das pessoas com TTM é arrancar os cabelos, pode ser qualquer região que tem pelo, tá? Sobrancelha, olhos, pernas, tudo eles arrancam. Só que o que é mais comum é na cabeça. 80% das pessoas que têm TTM arrancam do couro cabeludo. O caso que eu vou apresentar é de uma pessoa que arrancava do couro cabeludo. E assim, não tem frequência também, assim, pode ser a qualquer hora, o tempo é variável. E o tempo que eles ficam arrancando, às vezes eles arrancam só uma parte do cabelo, às vezes eles arrancam com o bulbo, às vezes eles comem. E quando eles comem já está num momento mais evoluído, e aí já muda de nome, eles chamam de síndrome de Rapunzel, porque vai juntando pelo dentro do estômago, às vezes do intestino, eles chamam de bezoar, é nojento mesmo. Quando você vê as fotos é muito nojento. E aí fica aquela coisa dentro do estômago e tem que ter cirurgia para retirar, porque começa a comprometer as funções. Também o que eu observado como sinal da TTM é que você às vezes reage a um momento de tensão, uma situação de desafio. Mas também acontece, é muito comum acontecer na hora que está lendo, às vezes quando está dirigindo, quando está fazendo as atividades diárias da vida. Uma outra característica é sentir prazer em fazer isso. Isso é também comum a todos, que é uma coisa que é comum à compulsão, né? Tá. O caso que eu vou apresentar é uma moça que começou a tratar comigo em junho do ano passado e com 26 anos de idade. Ela apresentava um quadro depressivo muito grande, assim, realmente eu fiquei muito sensibilizada na época. Eu não tive habilidade, acho que eu fiquei tão sensibilizada pela situação que eu não tive habilidade de pedir para tirar foto, porque era uma situação assim muito, não diria chocante, é sensibilidade mesmo, a gente sentia muito essa sensibilidade. Ela
diagnosticada com TTM aos 15 anos de idade. Então, o que eu achei na internet foi a foto mais próxima da situação que ela estava. Ela estava um pouco pior porque essa região aqui tinha muitas lesões e os machucados que ela apresentava eram muito grandes, a violência com que ela tirava era muito grande. Então, ela apresentava assim, lesões muito significativas na região temporoparietal. E ela tinha essa neurodermite, que é quando começa a formar como se fossem umas casquinhas na região temporoparietal. E também, às vezes, o cabelo começa a ficar grosso, como se fosse... como se ele tivesse cacheado mesmo, por causa de tanto ficar torcendo os cabelos. A terapêutica que ela chegou a usar foi psicoterapia, que ela fazia desde os 10 anos de idade. E ela chegou a tomar ansiolíticos, mas como a família não observou o resultado, eles preferiram suspender o medicamento, bem antes dela procurar a gente. Bom, a terapêutica que a gente escolheu foi realizar sessões, né? Mas a partir da segunda sessão a gente já teve o resultado, então a gente parou por aí. O que eu escolhi, dentro de tudo que a gente foi encontrando, eu escolhi aquilo que eu considerei mais significativo depois que eu tive acesso à literatura. Então, depois que eu tive acesso à literatura, eu achei interessante alguns dados que a gente achou e alguns dados que eu achei na literatura, então eu vou falar isso para vocês. Eu acho que é bastante interessante e me suscitou assim, uma curiosidade em relação até aos outros casos que a gente tem, está comparando às vezes com a literatura. Então, na primeira sessão, o que eu achei foi uma individualidade em GR, então, alguma coisa contra a vontade, forçado, né? Aos 13 anos de idade. Num estudo de Christian, ele trabalhou com ele de 60 pessoas. Dentro dessas 60 pessoas, a média de idade era 13 anos, quando começava o TTM. Achei bem interessante isso. E eu achei interessante também que saía com muita frequência o intestino grosso. O intestino grosso tem uma relação muito intrínseca com a produção de serotonina, que é onde que tem a disfunção da TTM, que é a alteração da serotonina e dopamina. Na segunda sessão, achei um processo crônico ativado. E o processo crônico ativado, ele tem uma relação com o terreno, como se fosse um terreno mais alargado, mas também na construção da personalidade do ser, nas construções psicológicas. E dentro dos pacientes de TTM, os transtornos de personalidade acontecem em 55% dos casos. Se vocês terem uma ideia, na população em geral, transtornos de personalidade acontecem em 25% da população. Então eu achei significativo colocar isso daqui. Eu achei significativo também pela questão da psicogenia, pela desvalorização de si. Essa moça, ela tem um histórico que a mãe ficou grávida na época da faculdade, os pais não deixaram ela se casarem, ela nunca tinha tido contato com o pai. Quando ela fez 11, 12 anos, ela queria conhecer o pai. E na medida que ela foi conhecendo o pai e tendo contato com a família, se acentuou a questão da TTM. Estava intrinsecamente relacionado com essa questão familiar. O quadro clínico hoje dela, como é que é? Ela, depois da primeira sessão, ela já tinha parado de arrancar. A gente deu uma média assim, de 80%, porque ela tinha alguns momentos ainda que ela arrancava, mas ela já conseguia parar, já não era compulsivo. Ela teve uma remissão. Eu acho que esse quadro da remissão do quadro depressivo, na primeira sessão, foi a mais assim, importante, porque ela retomou a vida dela. Ela trabalha com imagem. Ela trabalha com imagem, ela trabalha com moda, então ela conseguiu estar trazendo aquilo para a vida dela de uma maneira positiva. Foi bem interessante como ela ficou depois. E depois da segunda sessão, ela teve remissão total do hábito de arrancar os cabelos. Aí os cabelos já começaram a nascer. Então aqui é ela, depois da segunda sessão. Entre a primeira e a segunda sessão. Então a gente vê aqui, ó, o cabelo aqui em cima já está começando a nascer, já está uns toquinhos. Que essa parte aqui em cima ela também não tinha. Ela usava aqui a franja grande para ela tampar. Que é uma característica dos pacientes com TTM, é usar o máximo de disfarce possível.
E aqui na lateral também, você vê que já está bem grandinho, a parte de baixo, essa parte aqui. Essa foto ela estava indo ao salão porque ela ia colocar um aplique no cabelo. Foi a maior felicidade dela, foi colocar o aplique. Então é isso que eu tinha para falar para vocês sobre o TPM, que é uma doença que ela pode comprometer não só socialmente, mas emocionalmente, ela pode até incapacitar. E às vezes a gente não dá ele não é dado tanta atenção pelo dermatologista, às vezes, que trata ele com uma alopecia na mão. Tá? Obrigada.